E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Vamos continuar dando início, dando sequência às nossas aulas sobre reprodução sexuada, tá bom? Vamos falar agora um pouco dos vertebrados, beleza? Show? Vamos lá então. Ó, entre os vertebrados, a reprodução consiste em um processo de grande relevância. Ela é responsável pela manutenção de uma espécie ao longo da evolução do nosso planeta. Além disso, garante também a diversidade e variação dos animais, por meio de recombinações e mutações indispensáveis para o que chamamos de seleção natural. Pessoal, vamos lembrar de novo, olha só. A seleção natural vem da teoria de Darwin, né? Charles Darwin, beleza? Então, ele dizia que a variação e a variabilidade genética, que são características da reprodução sexuada, ela daria vantagem à reprodução não sexuada, a sexuada nesse caso, por ter menos variedade genética. Lembra? A sexuada, que não tem sexo, assexuada, no caso da reprodução assexuada, a gente tem mais cópias, né, do genitor. Já a sexuada, existe uma recombinação, ou seja, existe uma mistura de material genético, né, da mesma espécie, criando diversidade e variação, no caso de animais, tá? Características diferentes, beleza? E essas mutações, elas são indispensáveis para o surgimento de novas espécies, beleza? Então, vamos focar aqui, ó. Essas mutações aqui, elas são indispensáveis para a diversidade e variedade das espécies. Então, vamos focar nisso, tá? Seleção natural, beleza? O organismo mais bem adaptado ao meio, não mais forte necessariamente, mas o mais bem adaptado ao meio, ela tem uma vantagem evolutiva de passar seu material genético, seu DNA, seu material genético, para os próximos descendentes. E também há a parte da mutação, tá? A mutação também, a gente vai estudar um pouco mais para frente, porque existe um DNA chamado DNA polimerase. É como se fosse uma máquina de Xerox, copiadora, tá? Aí tá lá o código genético, tá lá a máquina de Xerox copiando direto a mesma codificação genética de um C, tá? Aí tá copiando direto. Nenhuma dessas cópias, né? Esse DNA polimerase, ele inverte e modifica aquele código genético, criando uma mutação. A maioria das mutações, ela acontece, mas ela morre com o indivíduo, tá? Porque são anomalias genéticas e o indivíduo acaba tendo, em vez de vantagem, ele tem uma desvantagem e acaba morrendo por causa disso. Mas as mutações que são benéficas, ou seja, que trazem algum benefício para aquele organismo, naquele local que ele está, naquele ambiente que ele está, tá? Essa mutação que acontece isso, vai proporcionar o quê? Que esse indivíduo, já que é uma vantagem, né, nessa mutação, que esse indivíduo vai sobressair, né, em relação aos outros indivíduos. Então, a chance de ele passar o material genético dele adiante e também passar essa característica mutante em diante, ela é maior do que os outros, tá? Por causa dessa vantagem adaptativa ao ambiente, beleza? Não foi... por isso que é uma seleção natural, entendeu? Ele conseguiu, no caso, através de uma mutação, ter uma vantagem adaptativa e passar para o próximo descendente, do que os que não tiveram. Então, esse conceito, galera, de seleção natural e mutação, recombinação genética e variabilidade genética, isso vocês vão ter que ter na ponta da língua por restante da sua vida e para quem também optar por fazer alguma faculdade relacionada a essa área, beleza? Ó, a espécie, inclusive, que possui unicamente a função reprodutiva, beleza? Morrendo logo em seguida. Botamos ali como exemplo o caso do zangão, que após copular com a abelha rainha, ele morre. Falando sobre reprodução no vídeo passado, eu até dei alguns exemplos relativos ao zangão, à abelha, quem vira operária, quem vira rainha, né? E da parte e montei um esqueminha lá que
vocês podem rever na aula passada lá, que foi um vídeo bem ilustrativo e bem fácil de compreensão, beleza? Ó, existe também um pensamento muito errado, galera. Olha só, o pensamento em que para ocorrer reprodução sexuada é obrigatória a formação de gametas, ela não é real, né? A maioria acontece assim, mas ela não é real. Se eu não posso afirmar isso com certeza, porque o mais correto era dizer que a reprodução sexuada se caracteriza pela transferência e junção de material genético, beleza? Proveniente de dois organismos. Então, assim, a reprodução sexuada é incorreto eu afirmar que é obrigatória a formação de gameta. É incorreto eu afirmar isso, beleza? A maioria das vezes acontece assim, tá? Mas é incorreto eu afirmar isso. O mais correto era dizer que a reprodução sexual se caracteriza pela transferência e junção de material genético, né? De material genético. Entre dois indivíduos, tá? Dois organismos, beleza? A reprodução dos vertebrados ocorre de maneiras distintas, tá? Elas são diferentes. Pode apresentar, por exemplo, diferentes formas de desenvolvimento de seus embriões e do nascimento dos seus filhotes. Os vertebrados, eles possuem três classificações básicas, beleza? Que são os ovíparos, o ovovivíparos e os vivíparos, beleza? Vamos falar dos três. Aqui no quadro tem dois e no próximo quadro vai ter o terceiro, beleza? Então vamos ver então quais são as principais diferenças entre essas três classificações aí dos vertebrados aí, de maneiras distintas do desenvolvimento do seu embrião e nascimento, beleza? Os ovíparos, pessoal, nesse grupo encontramos as fêmeas de espécies que põem ovos. Fora do corpo materno, os embriões possuem no interior dos ovos os quais encontram alimentos para o seu desenvolvimento. Esses ovos podem ou não apresentar casca rígida, beleza? São exemplos de animais ovíparos, alguns vertebrados, como a maioria dos peixes. Lembra, eu estou falando a maioria dos peixes, nem todos os peixes, tá bom, pessoal? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Monotremados. O que significa um mamífero monotremado? Eu coloquei dois exemplos aqui. O ornitorrinco e a equidna, tá, pessoal? Esses dois aqui. Mas o que seria, no caso, o monotremados? Qual a diferença deles? Já que eu falei que é mamíferos, né? Mamíferos que põem ovos, né? São coisas mais raras, né? Beleza. É porque os outros mamíferos, né? Eles são placentários, né, pessoal? Placentários e marsupiais, a maioria dos mamíferos, né? E esses aqui já não, eles colocam ovo, né? Igual as outras espécies que eu coloquei em cima, peixe, anfíbios, répteis e aves. A diferença deles é mais isso, que a maioria dos mamíferos são marsupiais, né? E placentários. E esses mamíferos aqui, né? Com esse nome esquisitinho aqui, monotremados, essas duas espécies aqui, eles também colocam ovos também e são chamados de ovíparos, tá? Se tivesse na prova, se fosse colocar alguma coisa na prova sobre ovíparos, na verdade, eu teria que destacar que seria mais importante no caso, para você saber a diferença entre esses daqui e os outros mamíferos que seriam, no caso, marsupiais ou placentários, beleza? Essa seria aqui. Lógico, ovíparos põem ovos, né? E o põe ovos e o desenvolvimento total, né, do organismozinho, da espécie que está ali dentro ali, ela vai ser dentro do ovo, tá? Ele vai colocar o ovo, dentro do ovo tem a parte nutritiva, onde ele vai se alimentar. Vamos lembrar, no caso, o ovo da galinha, por exemplo, tem uma parte de cima que é a bolsa de ar, né, que depois que ele vai respirar por ali, até poder sair do ovo também, tá? Então, os ovíparos, basicamente essa espécie que coloca o ovo, o embriãozinho vai se desenvolver dentro do ovo, fora do corpo da fêmea. Show? E lá vai ter alguns nutrientes, uma bolsa de ar para o bicho poder sobreviver depois que romper, né, aquela primeira camadazinha, e é isso aí. Agora nós vamos falar do ovovivíparos, tá? Esse é outra classificação aí, tá?
sobre a nutrição e o nascimento de embriões nessa reprodução assexuada, beleza? Ao contrário dos ovíparos, nesse grupo, o crescimento do embrião acontece no interior do ovo. Aí você fala assim, ah, professor, mas você falou também que o ovíparos, também acontece no interior do ovo. Acontece no interior do ovo. Mas a diferença principal foi que eu falei que o ovíparos acontece no interior do ovo, mas fora do corpo da fêmea. Beleza? Olha só, aí que está o pulo, fora do corpo da fêmea, tá? Agora já os ovovivíparos, ele também acontece no interior do ovo, só que o ovo fica guardado no corpo da fêmea. Viu a diferença? Um, desenvolvimento total fora do corpo, o outro fica no corpo da fêmea, tá? Até que ao final do processo ele possa ser lançado no ambiente. Aí eu botei aqui alguns exemplos de animais ovovíparos, que são alguns peixes. Lembra que eu fiz em cima que não são todos os peixes? A maioria dos peixes, beleza. Aí eu botei aqui tubarões e raias e répteis como lagartos também e cobras, tá? Eles colocam o ovo, beleza, vamos colocar o ovo lá, mas antes, dentro do corpo, o ovo já vai ter já um desenvolvimento, só depois que vai ser lançado no ambiente, beleza? Lagarto e cobras, tubarões e arraias. Agora nós vamos falar agora dos vivíparos, tá? Show? Agora nós vamos falar sobre os vivíparos, beleza? Já falamos sobre os ovíparos, ovovivíparos, e agora vamos falar sobre os vivíparos. Vivíparos. Os mamíferos fazem parte desse grupo. No seu desenvolvimento embrionário, ele representa a total dependência do corpo materno, no qual o filhote, enquanto cresce, recebe oxigênio, nutrientes e elimina substâncias residuais. O ser humano é um exemplo de animal vivíparo. Por apresentar por maneiras bastante variadas, a forma de reprodução entre os vertebrados será abordada a partir de seus grupos taxonômicos, beleza, pessoal? Taxonômicos. Show? Olha só, os vivíparos, por nós mesmos fazermos parte desse grupo, né, é muito mais fácil de compreender, né? Como acontece, né? O desenvolvimento é feito, na sua maioria, interno, né? Como está escrito aqui. Nós temos uma total dependência materna, porque é através da mãe que nós recebemos os nossos nutrientes, nós recebemos o oxigênio e vamos nos formando dentro da barriguinha da nossa mãe, tá? Dando exemplo, o ser humano, por exemplo, tá? Então, a gente elimina resíduo por ali, a gente recebe nutrientes por ali, a gente se alimenta por ali, através do nutriente, a gente recebe oxigênio por ali, e essa total dependência vai ser até o finalzinho, até a gente sair do corpo. E mesmo assim, a gente vai continuar dependendo da mãe, porque vai existir aquele vínculo materno ali, de proteção do filhote, beleza? Vou falar agora aqui de alguns exemplos, vou botar no caso, vou falar sobre a reprodução dos peixes para vocês agora. A gente vai colocar alguns exemplos de peixes que não estão nem aí, os filhotes, né? E de peixes que já são cuidadosos, igual nós mamíferos, por exemplo, beleza? Show? Ó, taxonômicos, né, pessoal? Vocês lembram que é taxonômico no caso? Aquela classificação taxonômica, a gente separou por táxi, no caso, Linneu, vocês estudaram, a gente estudou isso no ano anterior, 7º ano, né? A classificação dos seres vivos, né, é feito através disso, lembra? No finalzinho sempre a espécie é o que predomina, gênero e espécie no finalzinho, o nome científico sempre está pelo gênero e pela espécie, a letra maiúscula no gênero, no comecinho, né? Isso daí vocês lembram, não lembram? Então, esse grupo de vivíparos ser tão grandes, né? Tão grande, nós vamos falar sobre a reprodução dos peixes, depois sobre a reprodução dos mamíferos, no separado, tá, pessoal? A gente vai falar sobre equidade, a gente vai falar sobre briófitas, vegetais, a gente vai falar sobre angiospermas, gimnospermas, então é um grupo bastante grande. Então a gente vai começar agora pela reprodução dos peixes, beleza? Ó, os peixes possuem sexos separados e geralmente a fecundação é externa, ou seja, fora do corpo, beleza? Olha só, quando a gente fala geralmente, porque existem exceções, beleza?
ocorre na água o encontro do espermatozoide e o óvulo. A partir desse encontro, forma-se o ovo, que ao amadurecer eclode, ou seja, abre, liberando um jovem peixe chamado de ovelino, tá? Então, o peixezinho jovem é chamado de avelino, beleza? Não é ovelino não, tá pessoal? Avelino. Avelino, tá? De aparência parecida com um adulto, tá? É importante destacar que os ovos de peixe são liberados em grande número. Pessoal, olha só, os ovos de peixe são liberados em grande número, mas só uma parte muito pequena deles consegue eclodir e consegue sobreviver na natureza, beleza? Isso se dá por causa da reserva nutricional ser moderada, a quantidade de reserva nutricional dentro desses ovos, beleza? Normalmente os peixes não dão atenção aos seus filhotes, tá? E até se alimentam deles. Então, olha só, o cuidado paterno é zero, né? Quase zero desses peixes, né? Porque os peixes nascem, aí dá o nomezinho de avelinozinho, e muitas vezes, na maioria das vezes, o peixe mesmo se alimenta do filhotezinho, do jovem filhotezinho, da mesma espécie e até mesmo de espécies diferentes. Quando a gente fala de espécies diferentes, a gente até entende, né? Mas da mesma espécie, né? O cuidado materno, no caso, a parte maternal, a parte paternal, é quase zero por causa disso. Mas existem outros peixes que são mais cuidadosos do que esses daí. A gente vai dar um exemplo agora do bagre, beleza? Já alguns animais são tão cuidadosos com seus ovos que carregam na boca. É o caso de algumas espécies de bagres que utilizam esse método a fim de livrar seus futuros filhotes de predadores. Quer dizer, olha só a diferença. Alguns bagres já pegam os ovos, ficam carregando os ovos na boca para evitar que predadores comam os ovos. Beleza? Ou seja, os filhotes nem nasceram e já está protegendo já o filhote dele. Né? Aí já tem já esse cuidado e esse controle paternal e maternal. Beleza? Já isso acontece com algumas espécies de bagres. Também não são todas, tá pessoal? Algumas espécies de bagres, tá? Vamos falar agora de uma curiosidade de um peixe, né? O cavalo marinho. Né? Uma curiosidade, beleza? O cavalo marinho é um peixe curioso em inúmeros aspectos. Mas o mais importante e engraçado é na parte da reprodução, a parte reprodutiva dele. Por que é mais engraçado? Porque na verdade, quem fica grávido, tá pessoal, entre aspas, é o macho, tá? O macho é quem fica grávido. Isso acontece porque a fêmea, ela põe os ovos no interior de uma bolsa no abdômen do macho. Então, ela pega, né, os ovos numa bolsa e joga dentro do abdômen do macho, tá? Então, o macho fica grávido por causa disso. Aí, o que acontece depois disso? Né, ela pega, coloca, vamos supor que eu sou cavalo marinho macho, né? Aí, a bolsa já está aqui dentro do meu abdômen. Aí, o que vai acontecer? O cavalo marinho vai liberar os espermatozoides dentro dele mesmo, né? E vai ter aquela fecundação interna dentro dele, beleza? Aí, ele vai liberar os seus espermatozoides, vai ter a fertilização interna, né? E a partir de então, ele vai carregar os ovos aproximadamente 2 meses, até o momento que eles vão eclodir também, tá? E vai ser liberado, no caso, novos cavalos marinhozinhos pequenininhos, né? Essa é uma curiosidade muito legal, né? Porque assim, a gente deu o exemplo aqui em cima da maioria dos peixes que o cuidado é quase zero, parental, né? Algumas espécies vai até comem seus abelhõezinhos, seus peixinhos pequenininhos, né? Já o bagre tem um cuidado maior, carregando até os ovos, antes mesmo de nascer, para os predadores não pegarem ele. E temos o cavalo marinho, e quem fica grávido é o macho. A fêmea vai coloca uma bolsa os ovos no abdômen, ele libera o espermatozoide, o macho dentro dele mesmo, né? Fecundação interna, né? Leva por 2 meses, aproximadamente 2 meses, até os ovos eclodirem. Ficou tranquilo? Bem tranquilo isso daí? Então, olha só, nós falamos dos animais ovíparos. Só para lembrar, os ovíparos colocam o ovo, né? Ou seja, colocou o ovo e a espéciezinha, o organismozinho vai se desenvolver dentro do ovo com toda a nutrição ali dentro do ovo, bonitinho. Como eu falei, dentro do ovo já vai ter já uma reservazinha respiratóriazinha para quando ele for nascer. Falamos do ovovivíparos, né? Que são aqueles que os ovos ficam dentro, né?
dentro do corpo, no caso, a gente deu o exemplo do tubarão, né? Da raia e do lagarto, fica dentro interno. Então, vai ficar ovo dentro do corpo da fêmea e vai se reproduzir ali dentro ali e vai, depois que se reproduzir, vai eclodir e depois vai liberar, beleza? No caso, e os vivíparos, que são a maioria, né? Nós estamos incluídos, nós somos mamíferos, estamos incluídos, os peixes também estão incluídos, né? E vamos falar de outros, como as plantas, as equidades, outras coisas lá também, beleza? Então, fica comigo, agora nós vamos falar um pouquinho sobre pesca predatória. Pessoal, agora a pesca predatória, tá? Já que nós estamos falando sobre peixe, sobre a reprodução dos peixes, tá bom? Ó, eu tenho a sobrepesca e tenho a pesca predatória. Primeiro eu falo de sobrepesca, tá? Ó, é aquela que, apesar de ser realizada de maneira correta, devido ao grande volume de esforço de pesca, acaba retirando do meio ambiente mais do que ele consegue repor, diminuindo a população de peixes e também de plantas no ecossistema. Olha só, esse tipo aqui de pesca, ela não é proibida, tá, pessoal? Só que assim, ela prejudica também, mas não prejudica tanto quanto a pesca predatória, beleza? Essa pesca aqui teria que ter mais conscientização dos pescadores, que não acontece, beleza? Mas essa daqui, no caso, ela tira um volume maior de peixes do que a natureza possa repor. E isso não é o ideal, né? O ideal é que se retire uma quantidade de peixe que a natureza consiga repor. Igual quando a gente fala de ecossistema em geral, que a gente não pode retirar, ou seja, o ser humano tira mais do que a própria natureza consegue repor, quando fala de ecossistema em geral, beleza? Nesse tipo de pesca, a sobrepesca, eles tiram de uma maneira que a natureza não consegue repor por completo, tá bom? E devido a isso, a gente tem que fazer defesa e várias outras coisas aí para poder estar preservando a vida marítima também e as próprias plantas no ecossistema, beleza? Show? Pesca predatória. E essa sim é uma pesca ilegal, tá? Ela é realizada de maneira incorreta e, consequentemente, ilegal, sendo altamente agressiva ao meio ambiente. A pesca predatória tem consequências desastrosas, podendo limitar a produção pesqueira, quer ser do ponto de vista biológico, da natureza em si, tá? Da parte toda da natureza, quer seja do ponto de vista econômico, tá? A pesca predatória retira do ambiente aquático mais do que ela consegue repor, levando a consequências desastrosas. Pode eliminar a produção pesqueira, como impacto social, e também pode comprometer o equilíbrio ecológico, tá, pessoal? Olha só, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo na vida tem uma consequência, né? E a pesca predatória, ela tem uma consequência terrível para o equilíbrio, o equilíbrio ecológico, beleza? Quando a gente retira, né, mais plantas, mais peixe, mais qualquer coisa que a natureza não consegue repor, nós estamos fazendo com que aconteça um desequilíbrio ecológico, tá? Várias espécies dependem de um equilíbrio ecológico, tá? E quando a gente faz isso, a gente não está só tirando um peixe, uma planta da natureza, nós estamos derrubando uma cadeia alimentar inteira, né? A consequência de, às vezes, tirar um certo tipo de planta, ou seja, um certo tipo de planta da natureza, isso, além de gerar, no caso, desequilíbrio ecológico e, às vezes, a própria extinção daquele tipo de organismo, nós estamos prejudicando outro organismo que se alimentaria daquele, entendeu? Então, quando a gente fala de desequilíbrio ecológico, nós estamos falando de um ciclo vicioso que pode, na verdade, tirar da face da Terra muitas e muitas espécies, beleza? Então, quando eu falo de desequilíbrio ecológico, pessoal, já bota na cabeça que isso é muito ruim, tá bom? Vamos falar de algumas, tá? Existe, ó, a pesca com bomba, pesca com rede de malha fina, pesca do camarão com rede de arrasto, pesca em época proibida, que é o famoso defeso, né? Nessa época aqui é época de reprodução, tá? Pesca seletiva com descarte, pesca com veneno e pesca de curral, tá? Vamos falar da pesca com bomba, tá bom, pessoal? Olha só, considerada de alto valor destrutivo, afetando a fauna, a flora e o substrato, em várias partes do mundo ainda é praticada,
não sendo só predatória, mas também poluidora, devido aos materiais que são usados. Galera, se a gente usa bomba na água, nós estamos usando vários materiais que são ruins para o organismo, beleza? Explosivo, além de matar vários tipos de peixes, né? Vários tipos de vegetais, tá? Ela ainda causa um efeito poluidor na natureza, na água em si. Então, essa pesca com bombas, né? Além de ilegal, ela é imoral, beleza? Ela é imoral. Temos aqui a pesca com rede de malha fina. Um dos maiores problemas é o uso de rede com malha fina menor que o permitido. Com isso, captura-se seres muito jovens. A escassez de peixes ao longo do prazo, existem outras formas, né? A escassez de peixes ao longo do prazo. Olha só o que acontece, galera. Quando você usa uma rede, quando a gente usa uma rede de malha fina menor do que é permitido naquela região, é porque já foram feitos estudos, né? E naquela região sabe-se que peixes menores, com redes maiores, passariam tranquilinho por ali e pegaria só os peixes que seriam alvo dessa pesca, né? E isso, quando eles usam uma rede de malha fina, muito fina, pegam peixes muito jovens, não dá tempo do peixe ficar adulto, isso compromete, no caso da parte da reprodução, né? Causa também um desequilíbrio, porque não dá suficiente, não dá tempo suficiente de repor, e a longo prazo pode acontecer até mesmo de uma extinção de uma espécie por causa desse tipo de pesca, tá? Com redes de malha fina. Então, esse tipo de pesca também, coloquei esses dois aqui como exemplos maiores, pois esses dois tipos de pescas aqui pode levar, né, uma espécie à extinção. E isso é ruim demais, tá, pessoal? Ó, pesca do camarão com rede de arrasto. Como se dá isso? Um barco de um lado, um barco de outro, fica uma rede até o fundo do lago, do rio, né? E os dois barcos vão arrastando tudo que tem pela frente. Então, além de peixes maiores, peixes menores, eles vão tirando vegetais, eles vão tirando colônias, habitats, um montão de tipos de espécies, eles vão arrastando tudo e devastando tudo. Outro tipo de pesca super prejudicial, essa aqui de cavalo de arrasto. Tudo que vem pela frente ele vem destruindo. Aquela rede ela vai destruindo tudo que vem pela frente. Então, é outro tipo de pesca super agressivo para a natureza, tá, pessoal? Então, vamos lá então. Pesca de camarão com rede de arrasto. Super prejudicial à natureza por causa disso, tá? Vai destruindo tudo que tem pela frente. A pesca em épocas proibidas de defesa, além de ser crime, né? Essa época de defesa é época de reprodução de espécie. É por isso que não pode pescar nessa época, tá? Porque se você pesca na época de reprodução, não dá tempo dos peixes repor a quantidade de peixe na natureza e, por consequentemente, vai acontecer também uma extinção. Isso, além de ser crime, né? Além de ser crime, é um pecado, né? Os peixes estão lá para poder se reproduzir, né? A gente vai lá e tira o peixe, né, do habitat dele e não dá tempo da natureza repor, né, essa perda e é crime, tá? Pessoal, pesca seletiva com descarte, galera. Essa pesca também, ela super agrade, vai agredir super a natureza, porque como acontece essa pesca? Eles pegam peixes grandes, mas eles querem desse peixe uma parte muito pequenininha do peixe. Então, vou dar um exemplo. Eles pegam um peixe, né, um peixe de 5 quilos, só que o que interessa para eles é 500 gramas de uma certa quantidade, de uma certa parte do peixe. Os outros 4,5 kg é descartado e jogado fora. Então, a pesca, ela se dá para quê? Para nossa alimentação, né? Só que a gente pesca um peixe de 5 quilos e só consome 500 gramas. Então, a consequência grave da pesca seletiva com descarte é justamente isso. Eu estou jogando fora aquilo que poderia ser consumido, porque para mim só interessa uma parte muito pequenininha do peixe ou da espécie que eu vou pescar. Então, essa pesca seletiva com o descarte é justamente isso. Eu pesco um peixe muito grande, mas eu quero uma parte muito pequenininha dele e acaba prejudicando por causa disso, tá? Pesca com veneno, timbó. Pessoal, além de afetar o meio ambiente, afeta também a nossa saúde, dos seres humanos. Se eu coloco qualquer tipo de produto, né, no caso desse veneno,
no rio, isso vai acabar chegando à população de uma certa maneira. Beleza? Não poderia nem se veneno. Se eu colocasse aqui um material muito pesado no rio, isso vai acabar chegando na nossa casa através da alimentação, né? Ou então através da água que nós vamos beber, né? Então, a pesca com veneno, já o nome já diz, veneno, além de ser prejudicial à natureza, também é prejudicial ao próprio ser humano. Então, é o ser humano matando o próprio ser humano, né, diretamente, tá bom, pessoal? Seria indiretamente, mas aqui para mim é diretamente mesmo, tá? Pesca curral, do curral. Essa pesca é menos agressiva, né? Mas também é uma pesca também predatória, né? E considerado ilegal, tá? Mas essas pescas que eu botei aqui em cima, elas têm um super poder destrutivo, tanto para a natureza, e isso afeta diretamente a parte social, a parte econômica e a parte da nossa saúde, como essa pesca do veneno timbó. Beleza? Tranquilão, nós vamos continuar falando sobre a reprodução sexuada na próxima aula também. Fique com Deus e que Deus abençoe vocês e a família de vocês.